Hoje é um tema doce, não é isso? Doce, sonho, um doce, uma iguaria que a panificação abraçou através de um erro de um soldado alemão, né? E antes de mais nada, quero agradecer a panificadora Massas Douradas, do empresário Gabriel Monteiro, meu filho, que proporcionou aí aqui a rádio uma pequena lembrança da arte que ele aprendeu, que são doces, que é o sonho. Então aqui enviou para vocês aí degustar um pouquinho da arte dele. A Massas Douradas está na Rua das Umburanas, bem próxima ali ao Mercadinho Movinense. Quanto tempo ele se debruçou no ramo do pai? Há quanto tempo? Aí eu coloquei ele para trabalhar comigo aos 12 anos. Então ele estudava um período, ele estudou ali na escola estadual Severino Cabral, estudava lá um período e trabalhava os outros 2 períodos comigo. Ele estudava de manhã e trabalhava de tarde e à noite comigo. Vamos lá, vamos ao sonho. Vamos lá. Só registrando, Ari, que além de Gabriel, Carla, minha filha mais velha, também trabalha comigo. Carol também trabalhou comigo, são 3 filhos. Hoje Carol segue o ramo da saúde, Carla continua comigo e Gabriel segue a jornada dele sozinho como empreendedor. Bom, sonho. Sonho é datado de 1756, na guerra lá do exército Frederico, lá do alemão, certo? O exército alemão. Então, o que aconteceu? Ele foi recrutado para o exército, ele tinha o sonho de ser um artilheiro, né, da guerra, só que ele foi inapto para o combate. Então, remanejaram ele para a cozinha. E aí ele, como forma de revolta ou de vingança, ele quis fazer um pão parecido com a bala de canhão, né? Arredondado, né? Só que no campo de batalha não tinha forno. Então ele pegou, acumulou um monte de gordura num tacho velho e fritou. E aí nasceu o sonho. Na tradição alemã, certo? O sonho ele é recheado com uma manga de confeitar, que a gente chama. Então é pouco recheio. O brasileiro gosta de muito recheio. Então o brasileiro ele prefere cortar o sonho e colocar bastante recheio. E o recheio tradicional é um recheio de creme feito com leite, ovos e manteiga. E aí essa diversidade de sabores, né, de aromas, aí então entrou o doce de leite, entrou o doce de leite com chocolate, entrou o chocolate meio amargo, tá? Entrou o brigadeiro, então assim, Goiabada. a goiabada, né, a goiabada, tem situações até de goiabada com queijo, certo, recheando o Romeu e sonho, Julieta. Romeu e Julieta. Então assim, hoje, assim, é uma infinidade de sabores, mas começou lá com uma provocação, uma raiva do soldado que queria ir para a guerra, mas inapto para o combate. Ele disse, não, então eu vou fazer aqui uma homenagem, vou fazer os pães em forma de bala de canhão, um pão doce, só que aí não tinha forno, ele foi e fritou, e assim começou a história do sonho. Mas na frente, né, também um soldado, dessa vez um americano, no navio, ele se perdeu na temperatura da gordura que estava fritando o sonho. E aí ele decidiu colocar o cotovelo no meio do sonho, do pãozinho lá. Viu que fez um buraquinho, ele ampliou esse buraquinho e fritou. E viu, certo, que a massa ficou mais bem assadinha, porque ela estava ficando cru no meio, né? O sonho estava ficando cru. Mas isso era por conta da temperatura que estava muito alta e ele não estava sabendo controlar a temperatura da gordura. Então aí nasceu o donut americano, né? O sonho foi levado para os Estados Unidos, a receita alemã foi levada pelos holandeses, né, na Nova Amsterdã, que hoje é Nova York, na época, e aí se popularizou de uma maneira e nasceu o donut. Do donut também surgiu a inspiração para fazer a rosquinha que nós conhecemos hoje, que enche as feiras lá com aquelas cubas, coberta com o pano de prato que mantém a textura úmida e macia do sonho. Então, assim, tem uma diversidade gigantesca e o brasileiro abraçou essa receita, melhorou ela, colocou o seu charme, a sua culinária local, como é o caso do coco, o caso da canela, né? A rosquinha feita, ela tem açúcar em canela. Então, assim, tem uma diversidade maravilhosa. Isso é um pão, uma iguaria excepcional da nossa culinária, da indústria da panificação. Avancemos aí para os ingredientes, né?
Os ingredientes é farinha, açúcar, fermento, ovos, margarina e leite. Esses são os ingredientes bases, né, para a gente fazer a massa. E aí, para fazer o creme, é leite, ovos, manteiga, açúcar e amido de milho. É aquele creme, certo? Em outras situações também, que principalmente em regiões muito quentes, adicionou outros tipos de recheio por conta da temperatura para que no outro dia o sonho não azedasse. O amido de milho, ele é o que dá aquela consistência diferenciada ao recheio do sonho? Não? É sim, é sim. Em algumas formulações adiciona amido e farinha, mas o creme real, ideal e adequado para o sonho é feito com amido de milho. E ele leva muito tempo de fritura, não? Não. A temperatura da gordura ou do óleo para fritar o sonho não pode ultrapassar 180 graus. Não pode de forma alguma. Se ultrapassar, vai escaldar, ou seja, ele vai fritar por cima e vai ficar cru por dentro. E aí vira um desastre. Ele é uma massa, essa massa que é feita o sonho, é uma massa que fica adormecida para ela inflar, como acontece no pão, ou Correto. Que ela vai... É um pão. Fermentação também. É um pão. A diferença é que no lugar de ir ao forno para assar, ele é fritado no óleo. Tem algumas técnicas, Ari e Gabriel, que a gente leva o sonho ao forno, ele vai ao forno, pré-assa e finaliza no óleo. Mas não fica com a mesma textura. Tá? Isso acontece muito em algumas situações quando o sonho já chegou no ponto certo de preparar e ali a gordura, por algum motivo, não tá na temperatura, não está quente, o cara esqueceu. Aí o que é que ele faz? Ele leva para o forno, pré-assa e já tira do forno e já joga dentro do óleo. E aí tem uma textura também, mas não fica a mesma coisa. E é um produto que pegou, acho que é rara a padaria que não fabrica o sonho. Assim, toda padaria que eu conheço e que a gente tem sonho, tem rosca, aí agora tem essa iguaria foi também colocada nos aniversários, nos casamentos, porque é um doce saboroso, é um pão doce saboroso. E fritou, pronto, ficou excepcional. Basicamente, dentro da indústria da panificação, por exemplo, o pão de queijo ele é assado no forno. Mas tem receitas de pão de queijo também que você frita e fica excepcional. Então, o pão doce, aqui é um pão doce especial, um pão doce de alta categoria, certo? Com uma formulação muito rica, frito na gordura ou no óleo. Norival, para quem nunca viu o preparo, o pão ele ganha volume no forno, correto? Quando está assando. A gente chama de salto de forno. Vamos lá. A gente faz. Qualquer dia eu vou trazer aqui um pãozinho congelado, vou trazer um pão congelado e um pão assado para vocês verem. A massa, quando ela é feita e ela é pesada, é bem pequena. Então, ali ela leva um tempo esse tempo de fermentação. O que é que ocorre? Duas reações químicas, as reações químicas e biológicas, né? Então, a reação química é o fermento se multiplicar. Ele se alimenta do açúcar, do amido, da farinha, daquela composição, e ele vai produzindo o gás carbônico e vai produzindo o oxigênio. O oxigênio evapora e o gás carbônico ele não consegue escapar porque foi formada a rede de véu, a rede de véu com o batimento da massa, com o trabalho mecânico. Então, essa proteção, certo, da proteína da farinha, não permite o gás carbônico escapar. Então, o pão ele vai inflando, até chegar ao ponto de levar ao forno ou de levar ao assamento, né? Perfeito. E aí o ponto que eu quero chegar, o sonho na fritura, ele também ganha volume? Geralmente é assim. Se você colocar no ponto ideal para assar, ele vai ter um leve volumezinho, um leve aumento de volume, mas é pouco, tá? Porque se você colocar antes, ele vai ficar muito concentrado, vai ficar uma massa muito pesada e o sonho é uma massa leve. Certo? Mesmo sendo uma massa doce, mas é uma massa leve. Então, tem o momento certo de levar para assar, para fritar. Da mesma forma o pão. Quando o pão ele não atinge o tamanho ideal, ele fica pequeno, fica com volume muito concentrado de massa, ele fica muito pesado, não fica leve, tá?
Há poucos dias aqui na coluna do Grão ao Pão, a gente falou sobre a ajuda que o setor de panificação, as grandes indústrias, estão dando para suprir vácuos de mão de obra. Nesse caso do sonho, também já avançou na questão de entregar massas pré-prontas de sonho? Já, já. Hoje, a técnica do congelamento, ela atinge todos os produtos da cadeia produtiva do setor de panificação. Torta, sonho, recheios, doces, salgados, pães, tudo, Rei, tudo. Então, assim, tudo hoje a indústria tem condição de fornecer ao empreendedor e ele só se preocupar em finalizar e colocar para vender. Então, assim, agora, é claro, né? Todo equipamento, ele custa muito caro, é um investimento muito elevado. Então, o pequeno sofre bastante porque não tem o apoio, né? Principalmente do nosso sistema governamental, não apoia para que a gente cresça, para que a gente se modernize. É bem verdade que o Banco do Nordeste tem sido um parceiro excepcional aqui em Campina Grande. Tá? As taxas do Banco do Nordeste são imbatíveis, tá? Por ser um banco subsidiado. Porém, você comprou um equipamento, você não tem isenção de impostos. Então, se você, vou dar só um exemplo ali. Se você faz um investimento, certo, num equipamento, num porte de 25 mil reais, você vai pagar 5, 6 mil reais de imposto. Só para você ter uma ideia, só de imposto, que eu acho que deveria ser isento, porque a gente está fomentando a economia e gerando emprego e renda. Então, além do empreendedor se desprender daquele valor para comprar o equipamento, ele ainda vai pagar imposto sobre esse equipamento.